Os agricultores dos Estados Unidos vão plantar menos milho e mais soja em 2024. É o que aponta o Departamento de Agricultura do país, o USDA. A informação foi revelada na manhã desta quinta-feira durante a 100ª edição do Agricultural Outlook Forum, evento que anualmente acontece em fevereiro e traz as estimativas iniciais à nova safra. E quem está lá nos Estados Unidos acompanhando esse fórum ao vivo e vai nos atualizar sobre os dados desse primeiro dia de evento é o Giovanni Ferreira. Boa noite, Giovanni, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa tarde aqui de Arlington, na Virgínia, onde acontece o Agricultural Outlook Forum. Nós estamos 2 horas a menos que no Brasil. Juan, da Grão Direto, nos acompanha. Boa noite também. Boa noite, Juan. Seja bem-vindo aí. Boa noite, Giovanni, boa noite a todos que nos acompanham neste momento. Pois é, Giovanni, essa informação realmente causou muito impacto, né, no setor agropecuário, porque Estados Unidos produzindo mais soja, né, em detrimento à área de milho, isso certamente impactará os preços tanto da soja quanto do milho. Quais são as novidades, começando por essa questão da área, né, do aumento da área da soja? Quais são as informações que você tem, Giovanni? Importante destacar, né, Petri, para a nossa audiência, lembrar que os Estados Unidos é o maior produtor, ainda é, pelo menos, e vai continuar por alguns anos, o maior produtor de grãos do mundo. Então, tudo que acontece nos Estados Unidos, mesmo que ainda seja em intenção, como é o que a gente vai falar agora, previsão, acaba mexendo aí com esse mercado de commodities em todo o mundo. Eu vou pedir para colocar um gráfico ali, a gente vai mostrar esse dado. Também quero deixar claro que isso não faz parte de um relatório oficial de oferta e demanda do USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Esse relatório acontece oficial só em março, final de março, mas nesse evento o próprio USDA já traz uma sinalização da tendência de plantio, de ocupação de área pelas principais culturas aqui nos Estados Unidos. Então, resumindo a ópera, a gente vai entrar no detalhe ali do quadro. Nós teremos uma área, Estados Unidos deve cultivar uma área menor de milho, 3,8% menor que a safra que o ano passado, né, em 2023. Nós estamos falando aí de uma queda de 38,2 para 36,8 milhões de hectares cultivados com cereal. E quando a gente parte para a oleaginosa, há uma disputa direta, né, por área entre soja e milho nos Estados Unidos, assim como no Brasil, na primeira safra principalmente, e a soja aumenta a área em 4,7%. É quase que proporcional ao recuo do milho com o aumento da soja. A soja sai de 33,8 milhões de hectares em 2023 para 35,4 milhões de hectares em 2024. Nessa série que você está vendo aí na tela, a gente faz um acompanhamento aqui desde 2020 de área cultivada nos Estados Unidos. Eu vou pedir para prestar atenção agora na última linha, que é o total da área cultivada com as 6 principais culturas aqui nos Estados Unidos: milho, soja, trigo, algodão, sorgo e arroz. O que eu quero chamar a atenção aqui? A área ela está estagnada desde 2021. 2020, né? Nós saímos lá de 96,7, 100 milhões de hectares, 98, 99 e 99 novamente. Em relação ao ano passado, a área tem um leve recuo de 0,3%. O que esse número me traz, se me permite essa análise? A agricultura dos Estados Unidos, quando nós usamos a referência área, ela está estagnada, ela não cresce enquanto área, até porque não tem mais para onde crescer também. Todo o território agricultável dos Estados Unidos está ocupado. Agora, tudo isso tem um reflexo, Petri, também nas cotações. Nesse mesmo evento aqui nos Estados Unidos, o USDA traz uma prévia da tendência média de cotações ao longo de 2024. Eu vou pedir para colocar a tela para a gente também, por favor. Aqui a gente traz de soja, milho e trigo desde 2020 também, mas vamos olhar ali 23, 24 e a variação que está do lado direito da tela ali. Percebam que a soja ela sai de uma cotação média, tá, de 2023 de 12,65, tá, apontada pelo USDA, para esse ano 11,20 dólares por bushel. Aqui nós estamos usando a referência americana em dólares por bushel. Ou seja, há uma tendência de que o preço médio da soja, e isso é uma notícia ruim, tá, para o mercado internacional e para o Brasil, tá, um recuo de 11,5% no preço da soja, em média, em dólares por bushel.
Quando eu vou para o milho, um recuo também menor do que a soja, de 8,3%, de 4,80 dólares por bushel no ano passado, em 2023, para 4,4, que é o cenário que a gente está vivendo hoje, baixista, né? No mercado internacional, balizado pela Bolsa de Chicago. E quando eu olho o trigo, de 7,20 dólares por bushel no ano passado para 6 dólares por bushel esse ano. Então, Petri, Juan, o cenário, pelo menos essa prévia, tá, que traz intenção de plantio nos Estados Unidos e tendência média de cotações para as principais commodities em 2024, não é um cenário muito animador para o Brasil. Pois é, são muitas informações importantes trazidas aí pelo Giovanni, e a gente vai aproveitar a sua experiência, Juan, para tentar traduzir ao nosso produtor o que significam esses números na prática. Primeiro, mesmo se tratando de uma intenção, né? A gente está tendo aí no gráfico que o Giovanni mostrou, uma intenção dos americanos diminuírem a área de milho em 3,8% e aumentarem a área da soja em 4,7%, né? Por que isso acontece? Tem a ver com os preços do milho, né? E o que vai representar isso em termos de precificação para a soja, já que nesse momento a gente vive uma oferta muito grande e estoques também cheios? Bom, as informações que o Giovanni trouxe para a gente, é nítido que estamos em um novo patamar de precificação das commodities agrícolas, né? Entre elas soja e milho principalmente. Então, isso já é uma realidade. Então, estamos vendo um reequilíbrio, vamos dizer assim, de oferta e demanda, que vem sendo postergado e continuado desde o fim da pandemia, né? Que teve um desequilíbrio bem drástico dessa oferta de produto. Então, neste momento, diante desse reequilíbrio, é claro que o produtor tem que refazer as contas e, de certa forma, recalcular ali todas as suas expectativas, todo o seu custo de produção, que também mudou de lá para cá, e assim tocar daqui para frente. E nesse momento, de acordo com os custos de produção de cada cultura, está mais vantajoso plantar soja nos Estados Unidos em relação ao milho. Esse cenário pode mudar daqui para frente, como o Giovanni disse, é apenas uma intenção de plantio, então, mas essa tendência tende a continuar, acredito eu, nessa área maior para a soja em relação ao milho. Traduzindo isso em um cenário de preços aqui para o Brasil, continua possivelmente essa pressão negativa na precificação da soja, e em relação ao milho, temos um cenário externo um pouco mais favorável para valorizar essas cotações, mas não podemos esquecer também que o Brasil é um grande produtor de cereal, né, de milho, e essa produção interna acaba impactando também na precificação em momentos específicos de mercado. Agora, Então, resumindo, o cenário mudou. Agora, Giovanni, pelo que você apurou aí nas conversas de bastidores desse fórum, qual é o objetivo, né? Qual que é a intenção dos produtores de soja aumentando essa área? Procurar novas demandas, diversificar a produção? E se você tiver alguma pergunta para fazer para o nosso convidado, fique também à disposição. Excelente, vamos lá. A questão da soja especificamente, Pedro, eu já falei no início, mas do milho também, mas vamos focar na soja. A demanda interna pela soja nos Estados Unidos tem aumentado, tá? Tanto é que os Estados Unidos têm reduzido o excedente exportável a cada vez menor, tá? Ou seja, os Estados Unidos precisa crescer em soja para atender a demanda interna, que cresce principalmente para biodiesel, tá? Hoje é um dos grandes destaques aqui nessa discussão também, é a demanda doméstica dos Estados Unidos para a produção de biodiesel, mas precisa também trabalhar o cenário de exportação. O cenário de exportação acaba criando uma disputa da indústria e da exportação no mercado interno, pode ser saudável, pode provocar uma reação nos preços. Lembrando que a renda bruta, também foi mostrado aqui hoje, do agricultor dos Estados Unidos, de soja e de milho,
cai drasticamente nos últimos 2 anos, tá? De 22 para a tendência em 2024, é um recuo aí médio, olhando soja e milho, nós estamos falando de 30%, tá? De receita bruta ou de renda bruta do produtor. Então, o produzir mais soja, também podemos entender que atender a demanda interna e voltar a participar mais ativamente do mercado exportação. Lembrando que o Brasil é o maior exportador de soja do mundo, né? No ano passado nós embarcamos somente grão 102 milhões de toneladas de soja, e eu estou conferindo aqui os Estados Unidos, tá? Eles têm uma missão. O economista-chefe do USDA, Seth Meyer, diz que os Estados Unidos têm uma missão, um desafio esse ano, que é aumentar a exportação de soja e milho em grão. Só para conferir nos estados para registrar, no ano passado, os Estados Unidos exportaram 47 milhões de toneladas de soja e 53 milhões de toneladas de milho. A expectativa para esse ano é ampliar esse volume, tá? Para casa aí de 50, ó, soja 47 no ano passado, milhões de toneladas. A expectativa agora em 2024 é chegar a 51 milhões de toneladas, e o milho de 53 milhões de toneladas exportadas no ano passado para 55 milhões de toneladas esse ano. E lembrando o seguinte, o secretário Meyer, o economista-chefe Meyer, também disse o seguinte: esse crescimento, principalmente na exportação de milho, que no ano passado o Brasil superou os Estados Unidos, né? O Brasil exportou 56 milhões de toneladas de milho e se tornou o maior exportador de milho do mundo. Se isso é pontual ou não, a gente vai saber esse ano, né? Perfeito. Enquanto os Estados Unidos, lembrando, 56 milhões de toneladas o Brasil exportou, contra 50 e... Deixa eu pegar aqui. Contra 53 milhões de toneladas dos Estados Unidos. E o secretário, o economista-chefe, foi claro ao dizer, só para concluir esse raciocínio, que os Estados Unidos quer voltar a ser líder na exportação e conta com uma expansão limitada do cereal do plantio no Brasil, tá? Por conta de preço. O que ele quer dizer? Ele acredita que o Brasil deve reduzir a oferta, reduzir a área de milho e, com isso, racionalizar a exportação, tirar milho da exportação, tá? Por conta do preço, ou seja, da renda do produtor que está em baixa. Essa é uma aposta aqui dos Estados Unidos para recuperar a liderança na exportação de milho.